Olá, sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com você sobre propósito. Eu gostaria que você colocasse aí, aqui no Insta ou no Face, qual é o seu propósito de vida? O que é que fez você fazer a sua formação em coaching? Porque hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre propósito e negócio. E talvez você agora diga assim, como assim, Liana, propósito e negócio, né? Muitos coaches, na verdade, acredito que a grande maioria dos coaches tem um grande propósito, né? Um grande propósito de vida. Vamos lá, quem está entrando aí, coloque aí, por gentileza, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Escreva aí, por gentileza, de forma muito sincera, né? E do fundo do seu coração, qual é o seu propósito? Por que que hoje eu quero conversar com você sobre propósito e negócio? Porque eu vejo hoje no mercado, né? E eu converso com centenas de coachings, né? O que que eu vejo no mercado? Eu vejo muitos coaches não conseguindo realizar a sua missão de vida, não conseguindo realizar o seu propósito. E por que isto muitas vezes acontece, né? E aí eu brinco que porque todos nós temos boletos para pagar, né? Todos nós temos contas a pagar. E necessitamos, né? Realmente necessitamos faturar, né? E muitas vezes, como a gente não consegue faturar, o que que acontece? Eu não faturo, né? Eu preciso, muitas vezes, voltar, né? A trabalhar talvez em coisas que eu não sinta que atendam o meu propósito. Deixa eu ver aí, vamos ver, estão colocando aqui o seu propósito. A Júlia, transformar o mindset de gestores para que eles se tornem líderes de fato. Maravilha, Júlia. Vamos lá, Alessandra. Meu propósito é transformar a vida das pessoas através do meu conhecimento. Perfeito. Eu tenho certeza que se todos os coaches escrevessem aqui o seu propósito, né, a sua missão, é ajudar pessoas, né? É ajudar pessoas, por exemplo, a Júlia, né, que colocou aqui, transformar o mindset de gestores para que eles se tornem líderes de fato. Eu tenho certeza, eu conheço a Júlia, né? Eu tenho certeza que por trás deste propósito é que a Júlia já está com o seu nicho super bem definido e já conseguiu transformar o seu propósito, né, em um negócio. E a minha proposta hoje aqui para vocês é realmente essa. Que tal monetizar o seu propósito? Juntar o melhor dos dois mundos, né? Juntar o melhor dos dois mundos significa realizar a sua missão de vida, ajudar muitas pessoas, porque no fundo, se a gente for pegar todos os coaches, né? Eu diria que 99,9%, o que que eles desejam? Ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas a viverem melhor, a terem ambientes melhores. Eles desejam ajudar pessoas. Ajudar pessoas, né, tá no nosso sangue, né? Faz parte do nosso DNA. Vamos ver a graça. Fazer com que as pessoas se vejam com a grandeza que possuem. Perfeito. Muito bem. Isso, estão vendo? O nosso propósito tem a ver com despertar o potencial humano. E despertar o potencial humano, no fundo, tem a ver com o quê? Com o nosso desejo de ajudar pessoas. Nós desejamos fazer diferença, né? E geralmente, por que nós desejamos muito isso? Com certeza isso já está em nós de alguma forma, né? Talvez desde que a gente era criança. Mas quando a gente faz a formação, né, em coaching, a gente se apaixona, né? E a gente se apaixona, e olhem que interessante, semana passada, eu estava conversando com uma outra profissional, e nós estávamos conversando sobre esse grande dilema dos coaches, né? Da grande maioria dos coaches que não estão conseguindo alavancar sua carreira, que tem um monte de formação, um monte de conhecimento, um monte de boa vontade,
mas não conseguem transformar isto numa prática efetiva. E nós estávamos refletindo exatamente sobre isso. Quem me acompanhou semana passada, né, sabe que eu estava numa maratona, né? Em alguns momentos como participante, outros momentos como facilitadora, né, dos negócios, né, de negócio, do seu desenvolvimento. E eu estava conversando, né, com essa amiga minha, com essa profissional, e a gente estava discutindo, assim, refletindo, né. E vocês sabem uma coisa que eu me dei conta, né, nessa conversa com ela, que muitos coaches de verdade, né, não conseguem realmente cumprir com o seu propósito, com a sua missão, não conseguem alavancar sua carreira de coach, porque ficam apenas no propósito, né? E o propósito, ele é fundamental, a sua missão, ela é fundamental, porque ela é a sua essência, né? É isso que vai te diferenciar no mundo. Mas, por outro lado, muitos coaches não conseguem associar, fazer a ligação, juntar os pontos do propósito com o negócio. Se eu tivesse que te dizer que tem um segredo para você alavancar a sua carreira, eu diria que é esse. Você conseguir juntar, levar o seu propósito. A palavra é exatamente essa. Como é que você monetiza o seu propósito? E deixa eu explicar por que é tão importante você monetizar o seu propósito, você faturar. Porque se você não faturar, sabe o que vai acontecer? Daqui um pouco você vai estar fazendo algo que você não gosta, que está desalinhado com o seu propósito, porque você não conseguiu sobreviver, viver de coaching. E isso é extremamente possível, desde que você entenda que propósito e faturamento podem andar juntos. E esse pode ser o seu grande diferencial. Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que eu consegui juntar o meu propósito, né, com o meu negócio. Né? Eu sou psicóloga de formação, vocês sabem, né? E eu fui fazer psicologia em uma vez, né? Logo que eu me formei, enfim, eu comecei a trabalhar. Eu fui entrevistada e me perguntaram assim: por que você fez psicologia? O que te levou a fazer psicologia? Né? E aquele foi um momento que eu precisei parar para pensar assim, né? Por quê? Por que eu escolhi a psicologia? Né? E naquele momento para mim ficou muito claro que eu escolhi a psicologia porque eu acredito nas pessoas. Né? Eu acredito no potencial das pessoas. Eu acredito que as pessoas podem realmente realizar muito, fazer muito e viver muito bem. Então, eu fui fazer psicologia porque eu realmente acredito no ser humano, né? Eu acredito no mundo, eu acredito nas pessoas. Eu não sou tolerante, foi essa a palavra que me veio e é exatamente isso, né? Eu não sou tolerante com quem de verdade joga seu potencial no lixo. Quem de verdade se propõe a passar pela vida e não a viver a vida, a não transformar o mundo, né? Não deixar a sua contribuição, né? Tem uma vivência que eu faço nos nossos treinamentos, né? Dependendo, claro, do tema, que é assim. Eu peço que as pessoas, que os líderes digam, né? O que eles gostariam se eles morressem hoje, né? E fosse alguém da família deles, fosse um colaborador deles, né? Fosse o chefe deles e fosse um amigo dele no velório dele, né? O que ele gostaria de escutar as pessoas falando? E a grande maioria, né, dos líderes dizem: eu gostaria, né, que de alguma forma eu tivesse impactado a vida dessas pessoas, que eu tivesse feito diferença. Então, na verdade, todos nós queremos fazer diferença. Todos nós temos o desejo intrínseco, né, de deixar um legado. Qual é o seu legado? Que legado você deseja deixar, né? Se você, né, amanhã desaparecesse, né,
você gostaria que as pessoas falassem a seu respeito? Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês diria: eu gostaria que as pessoas falassem, né, de que eu ajudei elas. Que as pessoas falassem que eu ajudei elas a terem uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Então foi por isso que eu fui fazer psicologia, né? Porque eu realmente acredito. Eu acredito nas pessoas, né? Eu acredito nas pessoas, eu acredito no mundo, né? Eu acho que de essência nós somos bons, né? E nós merecemos muito. Mas aí eu fui fazer psicologia, né? E a grande menina dos olhos da psicologia é a clínica. E eu, de verdade, nunca me identifiquei com a clínica, por vários motivos. Um deles, o meu perfil, né? Eu tenho um perfil muito ativo. E na clínica nós temos um perfil muito mais passivo, né? É no time, é no momento do cliente, é no tempo do cliente, né? E eu, de verdade, não tinha muita paciência para isso. E desde o começo, né? Eu sempre, né? Meus pais tinham comércio, então eu sempre atuei na área empresarial também. Se não trabalhando, pelo menos acompanhando, né? Muito de perto. Então, a área empresarial foi uma área que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre gostei. E aí, dentro da psicologia, né? Eu comecei a me direcionar para a área organizacional. Só que aconteceu uma questão bem interessante que talvez esteja acontecendo ou tenha acontecido com vocês. Eu, por muito tempo, me peguei pensando assim, mas qual é, né, o fim social? Qual é a minha ajuda social? Qual é o impacto que eu causo quando eu quero trabalhar com empresas? Quando eu quero trabalhar com líderes, e o meu foco sempre foi muito forte liderança. Tá, mas qual é o bem que eu causo com isso, né? E eu fiquei em conflito por muito tempo, né? Por quê? Porque a área empresarial também é, em muitos momentos, mal vista, né? Como se os empresários, né, fossem, na sua grande maioria, pessoas que querem apenas usar e abusar dos demais, querem ganhar dinheiro em cima dos outros. E essa é uma grande distorção, né? Se não existissem empresários, se não existissem empresas, como que a economia rodaria? E eu digo para vocês que a maioria das empresas e dos empresários, né, tem na sua essência também a bondade. Eu sempre digo que tem exceção? Tem, né? Como tem exceção em todas as áreas, né? Mas a grande maioria, né, das empresas, dos líderes, querem o bem da sua equipe, dos seus colaboradores. E muitas vezes, quando não fazem, não é por sacanagem, é porque realmente não sabem como fazer diferente, né? E foi aí que eu encontrei, então, consegui ligar o meu propósito, né? Com a área que eu gostava, né? E com a área que eu também via, né? Que era uma área, porque eu também sempre tive a visão de negócio. E de negócio em que sentido, pessoal? Né? Eu sempre quis também poder me manter do meu trabalho, né? Uma vez eu escutei uma questão que para mim fez todo sentido, mas todo sentido mesmo, né? Ninguém é independente se não tiver independência financeira. Então, esta ilusão de que eu sou independente, mas eu não me banco, eu não me sustento, não existe. A independência, a gente sabe que independência não existe, né? Existem a interdependência. Mas vamos lá, vou levar para o lado da independência no sentido de você se manter, né? Você poder fazer as suas escolhas, você conseguir se manter, né? Independência sem você ter independência financeira, ela não existe. Isso é uma doce ilusão. São palavras bonitas, certo? Independência passa por você ter a sua independência financeira também. Porque senão você não é independente. Você depende de alguém para pagar suas contas,
para decidir se você pode fazer aquele próximo curso ou não, né? Para liberar o cartão ou não, certo? Então, né, como é que foi que eu juntei as duas coisas? Porque eu, por muito tempo, fiquei em conflito, tipo assim, eu devo ser uma psicóloga de Araque, né? Não gosto da clínica, que é a menina dos olhos, na minha época, e hoje ainda é, né? A clínica, como é que é isso, né? Foi aí que um dia eu tive uma grande sacada, que assim, mudou o meu negócio, mudou meu mindset, mudou a minha visão. Foi quando eu me dei conta que de verdade, né, no meu caso, quando eu impactava um líder, eu não estava impactando um líder. E quando eu impactava uma empresa positivamente, eu não estava apenas ajudando essa empresa a faturar mais. Eu estava ajudando esta empresa a poder propiciar para todos os seus colaboradores uma vida melhor. Foi quando eu me dei conta que, quando eu impacto um líder positivamente, né, eu não estou ajudando apenas esse líder a ampliar seus resultados. Eu estou ajudando este líder a ser um líder melhor para muitas pessoas e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Vocês sabem, né, que as pesquisas mostram que o maior índice de demissão, ele se dá nas empresas em função do líder. Quem aqui já trabalhou dentro de empresa sabe, né, que um mau líder inferniza a vida dos colaboradores, e não só dos colaboradores, da família dos colaboradores também. Por quê? Porque impacta a vida desta pessoa. E, na grande maioria, né, 90% das pessoas precisam trabalhar, precisam ter salário, precisam ganhar, precisam, e a grande maioria estão dentro de empresas. A grande maioria das pessoas estão dentro de empresas trabalhando, né? Ontem meu marido chegou em casa, né? E por que hoje eu também quis falar sobre isso com vocês, né? Porque eu me dou conta do quanto este nicho de desenvolvimento humano e comportamental nas empresas ainda não é um nicho que os coaches despertaram, porque muitos têm preconceitos em relação a essa área, né? E muitos, claro, como não têm noção nenhuma de como é que eu faço isso, né, também deixam esta área de lado, né? Quando, na verdade, esta pode ser, talvez, um grande nicho para você realizar o seu propósito, para você monetizar o seu propósito. Primeiro, porque as empresas são as que mais investem. E segundo, aonde o seu propósito pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. E eu não estou falando aqui, então eu tenho que atender uma empresa de milhares de colaboradores, não. Pensa numa empresa com 10 colaboradores. Quantas pessoas estão no entorno desses 10 colaboradores? Quantas famílias, quantas pessoas são impactadas por esta empresa? E pelo jeito que essa empresa trabalha, trata seus colaboradores. Já pararam para pensar? E por que hoje eu quis falar sobre isso com vocês? Porque ontem à noite meu esposo chegou, né? E ele trabalha numa grande empresa e ele me contou, olha que legal, eu fiquei muito feliz e ontem foi a nossa conversa, né? O nosso jantar em família, né? A gente sempre janta a família toda, eu tenho 2 filhos, né? Então, às vezes no almoço isso não é muito possível, né? Mas na janta a gente sempre janta junto. E ontem na janta a gente estava compartilhando isso com nossos filhos, né? Que olha que legal, né? Essa empresa, né? Ela atingiu todas as metas dela o ano passado. E ontem o meu esposo chegou em casa contando isso, né? Que ontem tinha sido o almoço na empresa, porque estava sendo anunciado, né? Para todos os colaboradores. E aí tinha, né? Um evento especial lá na empresa. Que como a empresa tinha, enfim, né, atingido todas as suas metas, os colaboradores, eles ganharam, era isso que nós estávamos explicando, né? Eles ganharam como bonificação
eu vou pegar, que foi a conta que a gente fez para os nossos filhos, certo? Uma empresa com uma média salarial de R$ 3.000, né, para o nível mais operacional, né? R$ 3.000 é o salário, né, da grande maioria dos colaboradores, né, do nível operacional desta empresa. Vocês sabem qual foi a bonificação? R$ 31.000. Eu fiquei extremamente feliz. E ontem nós estávamos conversando exatamente isso com os nossos filhos, né? Dizendo, vocês já imaginaram quantas pessoas, quantas famílias dormiram feliz hoje? Muito mais feliz. Quantos sonhos foram realizados? De quantas famílias é neste dia de hoje? Porque aquele colaborador, ele ganhou como bonificação por a empresa ter atingido seus resultados, bem dizer o salário que ele ganha, ele leva o ano inteiro para ganhar. Você já parou para pensar, né? E isso foi algo ontem que me marcou muito. Eu disse, meu Deus, né? Que legal. Vejam quantas famílias hoje, com certeza, puderam ver a concretização de alguns sonhos, né? Porque literalmente, né? Quem ganha lá a média de R$ 3.000, eles agora, com a bonificação pelo atingimento de metas, eles vão ganhar, bem dizer, o que eles ganharam o ano inteiro. Vocês já pensaram no impacto disso nestas famílias? E o quanto nós podemos ajudar nisso? O quanto nós podemos ajudar famílias a serem mais felizes, famílias poderem realizar. A Rose disse, me emocionei. Sabe que eu também? Eu me emociono. Porque ontem eu realmente me emocionei. Eu disse, nossa, pensa quantos sonhos hoje está sendo realizado. Quantas famílias realmente hoje estão podendo, talvez, né, colocar seu filho numa escola melhor. Talvez. Está comprando o carro dos seus sonhos. Está trocando a geladeira. Né? Tá trocando a geladeira. Está trocando equipamentos. Enfim, ó, eu também me emocionei, viu? Isso realmente é emocionante. Mas esta empresa é uma empresa que investe constantemente no desenvolvimento dos seus líderes, das suas equipes. E você já parou para pensar que nós podemos ser o agente transformador? Que nós, com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento de coaching, com o nosso conhecimento de comportamento humano, você não tem que entender de negócio para trabalhar com empresas. Mas você não pode perder de vista o negócio. Você quer, eu, pelo menos para mim, né? Teve uma empresa, né? Uma das empresas que eu atuei, né? Que quando eu comecei o projeto com elas, eles tinham 42% de engajamento. Vocês já pensaram o que significa 42% de engajamento? Quer dizer, 68% das pessoas não estão satisfeitas de trabalhar naquela empresa. Em questão de 1 ano e meio, o engajamento subiu para 63%. Esta empresa agora ganha prêmios, né, de RH. Para mim, isto não tem maior... o meu propósito, né, ele não tem como ser tão bem trabalhado quando eu olho para estes casos. Uma empresa sair de 42% para 63% de engajamento, ser considerada, estar na lista, né, no seu estado das empresas melhores de se trabalhar, para mim isso é cumprir o meu propósito. Eu tenho certeza que o impacto na vida das pessoas e das famílias não tem dinheiro que pague. Só que essa empresa só conseguiu fazer isso por quê? Porque teve profissionais dispostos a ajudá-la. E era essa a reflexão, então, né, que eu queria trazer hoje para vocês, né?
Como é que você monetiza o seu propósito? Porque, olha, eu jamais conseguiria ter ajudado tantas empresas se eu não tivesse um negócio sustentado, lucrativo. Por quê? Porque eu nem entraria nessas empresas. Eu não entraria nessas empresas se eu não tivesse um método apropriado para trabalhar com empresas. Eu não teria entrado e impactado tantas pessoas se eu tivesse em outro nicho. Eu tenho certeza que eu não conseguiria ter impactado 3.200 pessoas em 1 ano e meio, se eu tivesse no 1 a 1, nos processos individuais. Mas quando nós estamos dentro de empresas, nós conseguimos, né? E para mim isto é, no meu caso, a realização do meu propósito, ok? Hoje me emocionei aí, mas eu acho que essa história, né, desta empresa que o meu esposo trabalha é emocionante mesmo, né? Eu fiquei pensando ontem, vocês já imaginaram o jantar dessas famílias ontem? Vocês já imaginaram quantos sonhos puderam se concretizar? E puderam se concretizar por quê? Porque a empresa atingiu as suas metas. E se a empresa atingiu as suas metas, eles todos ganham. Só que tem muitas empresas que não sabem como fazer isso. E nós podemos ajudar. Porque muitas empresas não... Deixa eu só tomar uma aguinha. Muitas empresas não estão atingindo as suas metas e com isso, né, não estão podendo pagar salários maiores, darem bonificações para os seus colaboradores, né? Porque não atingem suas metas e muitas vezes não atingem suas metas porque a sua equipe não está engajada, porque elas não têm líderes desenvolvidos, porque ela não tem um trabalho com a sua equipe. E este é um trabalho que nós sabemos fazer maravilhosamente bem. E se você ainda não sabe, você pode aprender. Eu sempre digo que trabalhar com empresas não é difícil, desde que você tenha a metodologia certa, né? Nós temos aqui muitos alunos que estão aí impactando centenas de empresas, que estão tornando a vida das pessoas, das famílias melhores. Porque quando uma empresa ganha, todos ganham. Ah, Liana, tem empresa que não é assim, nessa empresa você não vai trabalhar. Empresa sacana, você não vai trabalhar. Eu não trabalho com empresa sacana. E eu identifico se essa empresa é sacana na primeira reunião. E eu ensino meus alunos também a identificarem isso. Não, eu ajudo empresas que querem crescer, sim, porque quanto mais ela cresce, melhor pode ser, né, a vida dos seus colaboradores, porque ela melhora salário, ela melhora benefícios, ela melhora bonificação, ela melhora tudo, né? É a história, né, de que quando a maré sobe, todos os barcos andam melhor, né? Tem empresas que não são assim? Tem, mas eu garanto para vocês que são a minoria. E nessas empresas eu não trabalho e aconselho você a também não trabalhar. Mas eu garanto para vocês que a grande maioria das empresas querem, mas não sabem como fazer. E nós podemos ajudar. Deixa eu olhar aqui as questões de vocês. Vamos lá. E que vocês fizeram alguns comentários aqui. Aqui sobre o propósito, né? A Júlia. Liana, é incrível. Tem me ajudado muito a direcionar meus esforços e a realizar meu propósito. É isso aí. Vamos monetizar nosso propósito, ajudar centenas de pessoas e, com isso, também ter um negócio lucrativo e sustentado. Lembra? Quanto mais estabilidade financeira você tiver, mais você vai poder ajudar. Deixa eu olhar aqui. A Jô, luz e energia positiva sempre, é isso aí. Estou graduando no 7º período em psicologia e escolhi a abordagem TCC e a área organizacional. Estou conectado com o mesmo propósito. Perfeito, Jô. Nós psicólogos, nós coaches, nós temos uma grande contribuição para dar para as empresas, né? Eu de verdade acredito
E isso faz parte do meu propósito, tornar as empresas lugares melhores de se viver e conviver, né? Para mim isso é propósito, né? Faz parte do meu propósito. Amei receber esse feedback, já te admirava, agora sou fã número 1, obrigada. Vamos lá. Eu também me emociono, Rose. Estou com 55 anos e este ano termino gestão em RH. Maravilha, Rose, maravilha. Então você tá aí com tudo na mão. Não precisa esperar se formar, certo? Né? Para começar a ajudar empresas, né? Nós temos vários jeitos de ajudar empresas. Maravilha. Como se mede engajamento de colaboradores? A Júlia perguntando como pesquisa de engajamento, Júlia. Hoje, dentro da nossa metodologia, né, nós não fazemos a pesquisa de engajamento. Por quê? Hoje existem empresas especializadas nisso, né? E medir engajamento é algo extremamente sério que requer metodologia, né? Mas hoje, quando os meus clientes, né, eu acho que é importante a gente fazer uma pesquisa de engajamento, eu indico empresas, né, para que eles façam. E nós entramos, porque pesquisa de engajamento é como diagnóstico, só levanta, né? Isso quando a gente quer fazer uma pesquisa de engajamento global, né? Mas nós conseguimos fazer, sem dúvida alguma, né? Empresas menores, geralmente empresas menores não conseguem contratar uma empresa, fazer uma pesquisa de engajamento, porque isso é super caro, né? Mas nós podemos, e você, Júlia, que estava na nossa formação em Master Analista Comportamental, né? Se você usar os assessments, né, de forças pessoais, âncoras de carreira e de valorização e reconhecimento, e fazer um workshop com a equipe, né? Como eu expliquei, como eu ensinei vocês lá na formação, você levanta o índice de motivação, que tem a ver com engajamento. Fechado? Então, empresas micro, pequenas e médias empresas, geralmente a gente faz, né? Desta forma. Só que uma pesquisa de engajamento, ela avalia tudo, certo? Nós não, quando nós entramos com uma pesquisa, né, um trabalho de motivação, de engajamento, a gente foca exclusivamente, né, na questão do perfil e do quanto essas pessoas estão se sentindo valorizadas e reconhecidas, e aí você tem o assessment, né, nas suas mãos, que é o assessment de valorização e reconhecimento, e de positividade, né, para você levantar o que é importante para esse grupo, e no workshop você faz o diagnóstico. Tudo aquilo que a gente viu na formação. A Grácia. Ser o agente transformador transcende nosso papel como ser humano. Exatamente, Grácia. Eu também vejo desta forma. A Jo. Ontem realizei uma palestra de treinamento de equipe em uma instituição que está em uma semana de capacitação e desenvolvimento humano. Tudo porque eles bateram os indicadores em 2019. Exatamente isso. Exatamente isso, né? As empresas, né, elas também só podem investir, aumentar salário, aumentar benefícios se elas faturam, né? E nós podemos ajudá-las a faturarem mais como? Trabalhando com seus líderes e com as suas equipes, desenvolvendo o engajamento, transformando os líderes em líderes realmente motivadores e inspiradores, engajando a equipe, fazendo com que essa empresa seja um lugar melhor de viver e se conviver. É assim que as empresas aumentam o faturamento. Exatamente. Concordo com você, onde conseguir analisar o olhar de cada integrante durante o processo de treinamento e dinâmica. Até os gestores participaram, foi mágico. Perfeito, é isso aí. E eu tenho certeza, Ju, que nesse momento você diz, estou cumprindo meu propósito. Realmente estou transformando vidas. Realmente estou deixando meu legado. Aqui eu faço diferença. Aqui eu de verdade posso ajudar essas pessoas a viverem melhor. E eu ajudo essas pessoas a viverem melhor, a terem melhor qualidade de vida, ajudando essa empresa
a ser uma empresa melhor. Perfeito. Gratidão, seus feedbacks estão enriquecendo o meu propósito de vida. Ótimo. A empresa Lume, assim que aparece aqui para mim, o curso de 80 horas ainda está aberto, as inscrições, me chama por gentileza, a gente até já fechou, mas como a gente não começou ainda o trabalho com o grupo especificamente, o nosso grupo exclusivo, ainda é possível, me chama aqui no inbox, me passa uma mensagem que essa semana ainda é possível entrar, certo? A Graça, muitas vidas tiveram oportunidade de ressignificar suas vidas e os seus sonhos, exatamente. Vocês sabem que, para mim, o maior feedback que eu tenho, né, quando eu estou dentro de empresas, o que mais me gratifica, né, é quando no final dos meus projetos, né, dos trabalhos de desenvolvimento que eu faço com líderes e equipes, eles não me falam da empresa, mas sim, eles me falam de toda a mudança que teve na vida deles. Quem é o meu aluno já sabe dessa história, mas eu vou contar aqui, porque eu acho que hoje, dentro desse nosso tema, realmente vale a pena. Eu estava fazendo um projeto de desenvolvimento com líderes, e tinha uma líder, mulher, né, assim, uma dominante pura. Uma dominante pura, uma pessoa sofrida com a vida, né? E que tinha chegado onde chegou, e ela era uma líder, né, com grandes resultados. Ela tinha chegado onde ela chegou exatamente pelo jeito durão dela, né? Tanto que no começo, assim, do processo de desenvolvimento em grupo era treinamento vivencial, né? Ela, assim, super dura, super, assim, dura, né? Quando chegou no final do treinamento, né, no final do processo, foi um processo, assim, longo, né? Era um projeto integrado. Quando chegou no final, ela nos contou como feedback, para mim, isso vale a pena, né? Porque isso é o que mais vale a pena, porque eu sei que, se isso aconteceu na vida dela, imagina dentro da empresa, né? Ela contou o seguinte, ela disse que ela tinha uma filha adolescente, e que ela tinha muitos ciúmes da madrinha da filha. Por quê? Porque a filha, ela tinha um vínculo muito maior com a madrinha, né? Era para a madrinha que ela contava as coisas, e que ela não contava para ela, que era a mãe, né? E ela disse, e com esse processo de desenvolvimento, hoje, né, sempre, toda semana, eu saio fazer alguma coisa com a minha filha, coisa que ela nunca queria fazer comigo, né? A gente sai ou caminhar, ou vai em algum lugar, eu sempre saio fazer alguma coisa com a minha filha, e hoje é para mim que ela conta. Não tem, vamos lá, não tem impacto maior que esse. O foco era desenvolvimento da sua liderança, só que a gente não desenvolve um líder sem desenvolver a pessoa do líder. Por quê? Porque o ser líder é apenas um papel. Então, quando ela me diz, eu morria de ciúmes da madrinha da minha filha, porque a madrinha da minha filha era a confidente da minha filha. Era com quem a minha filha queria sair, era com quem a minha filha contava as suas coisas. E eu tinha muitos ciúmes disso. E com esse processo de desenvolvimento, eu consegui me aproximar da minha filha. Hoje, eu sou a pessoa com quem a minha filha compartilha. E aí ela brincou, né? Hoje eu não tenho mais ciúmes da madrinha. Vocês percebem? Eu não preciso perguntar se ela melhorou os resultados dela na empresa. Porque isso está dentro. Ela mudou ela. E se ela mudou ela e ela se aproximou da sua filha, eu não tenho a mínima dúvida que isso aconteceu com a sua equipe. E da mesma forma que a filha, né, não se sentia à vontade para ter essa aproximação, para realmente poder compartilhar, a sua equipe com certeza mais ainda, né? E neste momento, né, que ela recupera, né, retoma este vínculo com a filha, né? Eu não tenho dúvida que ela fez também isso e muito mais dentro da empresa, que é muito mais fácil, né? Então, não tem realização maior de propósito do que isso. Então, quando nós desenvolvemos um líder, nós estamos impactando a vida de centenas de pessoas.
Deixa eu ver. Cleiton, minha grande dificuldade é envolver o proprietário e mostrar a importância dos workshops de liderança. Legal, Cleiton, vamos lá. Empresário, né? Também tem seus sonhos, também tem seus objetivos, certo? Qual é o grande problema? Por que a maioria dos coaches não consegue, entre aspas, convencer os empresários? Né? Porque nós ficamos só no nosso propósito. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu explicar. Né? Para nós é muito claro, né, a importância do desenvolvimento, o quanto as pessoas estarem felizes impacta os resultados da empresa. O quanto o líder, ser um bom líder, impacta o resultado das empresas. Né? O quanto ser um mau líder desmotiva suas equipes. Né? E o quanto é importante as pessoas serem felizes, só que este não é uma narrativa que conecta com o empresário. E a maioria dos coaches, quando eu digo ficar preso no seu propósito, fica falando do bem, né? Do bem, da importância das pessoas estarem felizes, falando de metodologia. Não é isso que conecta com o empresário, porque o empresário sabe que se a empresa dele não faturar, ele vai ter que fechar a empresa e demitir todo mundo. Então, a nossa narrativa, a nossa conexão com o empresário é através do resultado. E isso de forma alguma, e essa é uma outra distorção que nós temos, isso de forma alguma quer dizer que o empresário é frio calculista. Mas não tenha dúvida, ele é racional. E ele sabe que se a empresa dele não faturar, não ter lucratividade, daqui um pouco ele vai ter que fechar a empresa e demitir todo mundo. Então, muitas vezes nós não estamos conectando com o empresário, nós não estamos conseguindo trabalhar nesta consciência do empresário, o empresário nos contratar, porque nós estamos falando de meio, nós estamos falando de metodologia, nós estamos falando da importância de valorizar as pessoas. Não é esta narrativa que conecta. O empresário vai comprar sim seus workshops, se você mostrar o resultado que o seu trabalho vai trazer no faturamento dele. E, consequentemente, isto melhora a vida de todo mundo. Ok? Tudo bem, meus queridos, acho que era isso por hoje, né? Hoje eu estava mais emotiva aqui, porque ontem realmente, assim, me tocou muito eu me dar conta, né, do quanto realmente essa área que eu escolhi trabalhar, que são empresas. Porque lá dentro eu não trabalho na empresa, né, nessa que o meu marido trabalha, por questões óbvias, né. Quantas pessoas ontem, quantas famílias foram dormir muito mais felizes, realizadas, podendo realizar seus sonhos. E eu não tenho a mínima dúvida, porque eu conheço através do meu esposo, né, que essa é uma empresa que de verdade valoriza seus colaboradores. Né? E como eu disse, né, eu tenho certeza que lá dentro deve ter muitos coaches, né, com esse propósito. E por isso essa empresa está onde está. Né? Sem eles, ela não estaria. Eu tenho certeza disso. Né? Então, nós podemos fazer essa diferença. Nós podemos ser esse agente transformador. Nós podemos ser, né? E ter a grande contribuição, né? E ter a alegria, de poder realmente fazer pessoas e famílias, né, dormirem mais felizes. Ok? Deixa eu aproveitar, então, né, se você está aqui, né, acredito que esse é um tema que te interessa, entendo que os nossos propósitos estão conectados. Eu vou estar fazendo uma aula, então, deixa eu fazer um convite para vocês, eu vou estar fazendo uma aula dia 27, semana que vem, às 8 da noite, aonde nós vamos conversar exatamente sobre isso. Como é que você monetiza seu propósito? Como é que você junta o seu propósito, né, com o seu negócio? E assim impacta realmente a vida de muitas pessoas. E a sua também, tendo um negócio sustentável e lucrativo. Né? Eu sempre brinco e digo o seguinte: boa vontade não impacta a vida de ninguém.
certo? Boa vontade, só o propósito. Se esse propósito não for para ação, não passa de boa intenção, né? Eu brinco que de boa intenção o mundo está cheio. Então, se você quer também impactar, né, a vida de centenas de pessoas e não sabe como fazer isso, não sabe como começar, não sei como é que eu entro, não sei como é que eu abordo empresas, vem para a aula dia 27, às 20 horas, quinta-feira que vem, certo? O link para você se inscrever está lá na bio. Se inscreve e vem para a aula, porque nós vamos aprofundar tudo isso. Juliana, estamos finalizando, mas fique tranquila. Aqui no Face você consegue entrar e assistir novamente desde o início. Aqui no Insta, esta live, né, ela fica aí por 24 horas. Combinado, meus queridos? Um grande abraço, um ótimo feriadão, um ótimo feriado, né? Um ótimo carnaval. Deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. A Flávia. Verdade, Liana. Nossa missão é de grande responsabilidade. Quando impactamos uma empresa, impactamos muitos líderes e, consequentemente, muitas famílias. Exatamente, né? Eu sei exatamente o que é isso, pois senti na pele o que é trabalhar numa empresa doente. Perfeito, Flávia. Eu também, né? Trabalhei já dentro de empresas quando eu era CLT e eu sei o impacto, né, que uma empresa, um líder, uma cultura empresarial faz na vida, não só da pessoa, mas de toda a sua família e todo o seu entorno. E nós podemos ajudar nisso. As empresas precisam disso e querem isso, eu garanto para vocês. Perfeito, o Clayton está dizendo que já fez a inscrição dele. Perfeito. Muito bom, meus queridos. Então, ficamos por aqui hoje, certo? Um ótimo feriado, aproveitem. Quem for pular carnaval, um ótimo carnaval. Quem não for, né, aproveite para estudar, colocar o seu planejamento em dia, porque, ó, diz que o Brasil começa depois do carnaval, né? Então, vamos lá, que nós temos muita gente para ajudar, muitas vidas para impactar, muitas empresas para transformar, ok? Um grande abraço, nos encontramos logo aí. Quem quiser se inscreve e vem para a aula de 27. Um grande abraço, tchau.